Galera, agora tá gravando, agora gravou, bicho, agora tá gravando. Galera, tá gravando aula de revisão geral para o concurso do TEJAP. Olha aí, revisasse o concurso do TEJAP, semana final, semana decisiva, reta final, e a gente vai fazer uma revisão hoje voltada para o direito administrativo. Já de tem que gabaritar direito administrativo. Tem que gabaritar, galera. Não pode errar a questão de direito administrativo, porque é uma matéria, querendo ou não, mais tranquila do que as outras matérias, como português, legislação específica, direito civil, um pouquinho complicado. Então, administrativo, a gente precisa gabaritar. Como é que a gente vai gabaritar, professor? A gente vai fazer uma revisão geral sobre todos os tópicos que estão no edital de técnico judiciário. Então, qualquer coisa, fala aí, comenta, curte, compartilha e dá um like aí, bicho. Dá um like. Para de miséria. Pode dar um like aí, sem medo. Beleza? Tranquilo? Então, bora lá, cara. Segue aí, ó. Antes, segue o professor lá no YouTube. Temos aulas direto de legislação específica, de constitucional, agora uma revisão, e agora administrativo. Segue lá, professor Sandro Santiago. Esse é o meu Instagram. Fiquem à vontade aí também de interagir. Bora lá em administrativo, direto na veia, na veia, na veia, na veia, na veia. Com o administrativo, o que, é que a gente vai ver? Princípios. Pô, professor, princípios é muito simples. É tão simples que a gente passa bem rápido nesse ponto para errar a questão de princípio. E como é que está no edital de vocês? Princípios expressos e implícitos da administração pública. Os colegas já até falaram aí, professor, porra, já sei, é limpo, é limpo. A gente precisa ver algumas nuances de como a FGV pode cobrar esse ponto. Já adianto para vocês que a FGV gosta muito do princípio da impessoalidade. É o princípio que ela mais cobra, junto com o princípio da autotutela, que é o princípio implícito, né, que a gente vai ver mais um pouco à frente. Então, o princípio da impessoalidade, naquelas visões da impessoalidade, junto com o princípio da autotutela, são os princípios mais cobrados. Então, a gente precisa ficar atento a esses dois pontos. Primeira coisa que você precisa saber, para não errar a questão de prova de princípio, que princípio é norte, né? E princípio serve para direcionar a atuação da administração pública. Beleza? Esse é o ponto. A administração pública parte justamente da sua base principiológica para definir as suas condutas. E os princípios, eles têm o quê? Características, e a gente precisa saber. A primeira coisa é que todo princípio ele é de observância o quê? Obrigatório. O que isso significa? Você, agente público, quando estiver lá no TEJAP, fala bem aí, como técnico judiciário e analista judiciário, não pode se recusar a cumprir um princípio, né? Não pode se recusar a cumprir um princípio, porque todos são de observância obrigatória, seja ele expresso, seja ele implícito. Então, você tem que cumprir, independentemente se está escrito em algum lugar, se tem definição, se não tem definição, é o seu papel cumprir. Outra coisa, princípios têm aplicação o quê? Imediata. Imediata. Se está escrito no texto constitucional, você não pode se recusar a cumprir, esperar, por exemplo, uma definição legal sobre o princípio da moralidade. Pelo contrário, desde o momento que eles são escritos no texto constitucional, eles precisam ser cumpridos e são aplicados imediatamente. Isso daqui é o que mais cai em prova. Não há hierarquia entre princípios. O que isso significa? Significa que qualquer questão de prova, cara, que fale, por exemplo, que o princípio da legalidade ele é mais importante do que os outros princípios, está errado. Por quê? Porque não há hierarquia entre princípios, todos precisam ser respeitados. Se todos precisam ser respeitados, qualquer questão de prova da FGV que fale, por exemplo, que os princípios expressos são mais importantes, são prevalentes sobre os princípios implícitos, tá o quê? Tá errado, pô. Pode marcar errado, sem medo, sem medo, sem medo. Pode marcar, bicho, porque não há hierarquia entre princípios. Todos os princípios precisam ser respeitados e todos têm o quê? Estão no mesmo patamar. Lembra do Bruno Henrique? O Bruno Henrique é isso. Outra coisa, os princípios não são absolutos. Isso significa que é diferente da regra. A regra, ou você aplica uma regra num caso concreto, ou você aplica outra regra. O princípio não. Diante do caso concreto, o princípio ele pode deixar de ser aplicado. Ele pode ser afastado. Prevalência a outro princípio diante do caso concreto, beleza? Isso não quer dizer que ele seja relativo. Ele é relativo no ponto que o caso concreto vai exigir a aplicação de um ou outro princípio. Por exemplo, às vezes, o princípio da legalidade ele pode ser afastado. Pode ser afastado como? Pelo princípio da segurança jurídica. Às vezes, uma conduta ilegal da administração ela é mantida para se manter a segurança jurídica. Perceberam? O que prepondera no caso concreto? É o caso concreto que vai definir qual é
a preponderância de interesse. Beleza? Tranquilo? O som tá baixo? Tá baixo ou tá alto, cara? Tá alto aqui, o meu microfone tá no máximo. Veja aí vocês, toda vez o povo reclama de som baixo, mas a galera diz que tá alto. E eu ajusto aqui o meu microfone justamente não ter problema com a maioria das pessoas. Então veja aí, cara. E eu tô falando bem alto, eu tô falando inclusive um pouquinho rápido e alto para não ter problema. Show de bola? Show de bola, professor. Lá no artigo 37 nós temos o limpo. E aqui sem drama, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência são os princípios expressos no artigo. Inclusive, são de segmento obrigatório para toda administração pública. Toda administração pública. É isso que está escrito bem aqui. Tranquilo. Vai ver uma definição agora de cada um, né? Por exemplo, legalidade, administração pública só pode fazer aquilo que é determinado pela lei, só autorizado pela lei ou determinado pela lei. E pessoalidade, o administrador deve se orientar da forma mais impessoal possível, usando critérios objetivos sem prejudicar alguém ou favorecer, sem favorecer. Moralidade é o dever do administrador de agir com boa fé, com ética, né? E também o quê? Buscar o melhor resultado, baseado justamente na conduta honesta, na conduta própria. Publicidade, o dever de transparência da administração pública, de eficácia dos atos administrativos, né? Os atos administrativos eles só passam a produzir efeitos quando são tornados públicos. E a eficiência que foi inserido pela emenda constitucional 19 de 98, no texto constitucional, né? Fala da administração pública gerencial buscando sempre o melhor resultado, a ideia de economicidade, de busca de melhores resultados para a administração pública. Beleza, esses conceitos eles são batidos, mas o que é que a gente precisa decorar para essa prova? Principalmente algumas nuances do princípio que a FGV pode explorar. Quais são as nuances? Quais são as nuances? Aqui na legalidade, e eu sempre falo isso, que a gente precisa decorar duas coisas. A legalidade para o particular e a legalidade para a administração pública. A legalidade para nós particulares é a mesma que a legalidade para a administração pública, sim ou não? Hein? A legalidade para o particular está escrito lá no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, né? E a gente viu isso na aula de constitucional, que o particular ele é regido pela autonomia de vontade. O particular ele não é obrigado a fazer alguma coisa senão em virtude de lei, ou seja, ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proíba. Esse é o princípio da autonomia de vontade. Já a administração pública, pelo artigo 37, caput, da Constituição Federal, que traz o princípio da legalidade para a administração pública, em que o agente público, a administração pública, só pode fazer aquilo que a lei determina ou autoriza. Perceberam como são nuances diferentes? O que a FGV vai fazer? A FGV vai trocar esses conceitos. Vai trocar esses conceitos e a gente precisa ficar atento. Caso a administração, por exemplo, não cumpra, né, o que diz a legislação, o que diz a lei, justamente porque a administração é subordinada à lei, o que acontece com a conduta administrativa? A conduta administrativa ela é o quê? Ela é ilegal. Ilegal. E aí você leva isso daqui para a prova, principalmente conjugando com atos administrativos. Ato administrativo pergunta muito isso. A conduta de acordo com a lei, a conduta em desacordo com a lei leva ao quê? Leva à anulação do ato administrativo, justamente porque há uma subordinação à lei por parte da administração pública. Aí eu pergunto para vocês, como decorrência do princípio da legalidade, a gente tem o quê? O princípio da juridicidade e o princípio da reserva legal. É a mesma coisa que legalidade? Não, já falei para vocês que decorre do princípio da legalidade esses dois conceitos correlatos. Primeiro, quando a gente define legalidade, eu sempre falo assim, a administração ela tem que cumprir o quê? A lei. Só que lei é um tipo de ato normativo que a administração tem que cumprir. Tem ou não tem? Tem. Mas é só a lei. Imagina você, lá no Tribunal de Justiça, técnico judiciário, é só a lei que você precisa cumprir na sua atuação funcional? Não, né? Precisa cumprir todo o ordenamento jurídico. Todo o ordenamento jurídico. Então, quando você precisa cumprir todo o ordenamento jurídico, não só a lei, a doutrina chama que esse alargamento do princípio da legalidade, em que expande
a obrigação do agente público de cumprir todo o ordenamento jurídico, a doutrina chama isso de princípio da juridicidade. O agente público deve pautar-se pelo ordenamento jurídico e não apenas pela lei, ou seja, a Constituição, as leis e os demais atos normativos. Então, se a FGV falar em juridicidade, é essa ideia de que o agente público ele deve cumprir todo o ordenamento jurídico. Por exemplo, você, eu não tenho que cumprir o regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado da Amapá. O regimento interno do Tribunal de Justiça é lei, hein? Aquela lei formal feita dentro do processo legislativo? Claro que não. O que a gente vê ali é uma resolução do tribunal, é um ato normativo. Mas você precisa cumprir ou não? Claro que precisa. Então, é essa a ideia da juridicidade, é a expansão do conceito de legalidade. E dentro dessa relação entre legalidade e juridicidade, a gente tem o princípio da reserva legal. Reserva legal e legalidade é a mesma coisa? Reserva legal e legalidade é a mesma coisa? Sim ou não? Não, não é a mesma coisa. O princípio da legalidade determina que a administração deve cumprir o que diz a lei, beleza? A reserva legal é o seguinte: alguns temas, alguns assuntos, eles necessitam que a sua disciplina seja feita pelo quê? Por meio de lei formal. Sabe aquela lei feita no parlamento? Essa lei é necessária, por exemplo, para tratar de alguns assuntos. Pergunto para vocês, e aí, como exemplos do princípio da reserva legal. Na administração pública, por exemplo, não há como criar uma autarquia sem lei, né? Não diz isso. Somente por lei específica pode ser criada a autarquia. E aí, a criação de uma entidade da administração indireta como uma autarquia está dentro do princípio da reserva legal? Aí você faz um seguinte raciocínio: é possível criar a autarquia de outra maneira que não seja por lei? Não. Então está dentro do princípio da reserva legal. Assim como, por exemplo, a criação de cargos, a criação de órgãos públicos, o aumento de remuneração do servidor, né? Ou, por exemplo, lá, expandindo isso para o direito penal, por exemplo, para se tipificar uma conduta como criminosa, também necessita de lei, né? Princípio da reserva legal. Então, a reserva legal, ela é decorrência do princípio da legalidade, em que a administração só pode, em alguns temas, o quê? Disciplinar por meio de lei. Tranquilo? Sobre legalidade, basta você saber isso e corre para um abraço. E aí, princípio da impessoalidade. Como eu falei para vocês, esse princípio ele é o mais cobrado pela FGV. E aqui a atenção total. Se cair uma questão de princípio, vai ser sobre ele, ou sobre o princípio da autotutela. A impessoalidade, vocês sabem que o agente público ele deve pautar as suas condutas de maneira impessoal. Beleza. Só que a impessoalidade, ela tem 5 visões. 5 visões que vocês precisam saber. A mais comum é justamente essa daqui, ó. O princípio da igualdade e isonomia, que é atender a todos os administrados sem discriminação indevida. E aí falo discriminação tanto para o bem quanto para o mal, né? Você, como integrante da administração pública, não é você que está atuando pela teoria do órgão, é a administração pública, então você é a corporificação da administração pública. Então não é a sua vontade. Então, quando você trata de maneira desigual, de maneira não isonômica, você fere o princípio da impessoalidade. Tranquilo. Outra que cai muito é o princípio da finalidade. Qual é a finalidade da administração pública, da atuação da administração pública? Não é cumprir o interesse público? E se você entende isso daqui, você mata qualquer assunto de direito administrativo. Qual é a finalidade da administração pública? É cumprir o interesse público, é para isso que ela serve. Então, quando você, na sua situação, visa outra finalidade, né? Você desvia a finalidade da administração pública. E ao desviar a finalidade da administração pública, você descumpre o princípio da finalidade e, de forma automática, você viola o princípio da impessoalidade. O ato administrativo deve seguir o fim público, a finalidade especificada em lei. Quando você visa outra finalidade, seja ela de fim pessoal ou outra finalidade que não aquela especificada em lei, você viola a finalidade e, por isso, você pessoaliza a sua atuação e, por isso, você viola o princípio da finalidade. Essa daqui está escrito lá na Constituição Federal, vedação à promoção pessoal, e aqui as questões da FGV contam uma historinha de um prefeito que ele estava fazendo uma praça, um hospital, alguma coisa, e aí ele queria colocar o próprio nome dele. Pode colocar o próprio nome dele, da praça no hospital? Não pode, pô, né? Isso viola o princípio da impessoalidade. E é engraçado que as questões da FGV
fazem questão de trazer isso. Tem uma pergunta aqui, professor, qual a diferença de anulação e nulidade? Assim, ó, toda nulidade é um descumprimento da lei. Toda nulidade é um descumprimento da lei. Só que tem algumas nulidades que não são possíveis de corrigir, de convalidar. E aí o ato ele é nulo. A anulação é justamente a extinção do ato administrativo por vício de legalidade. E aí o ato ele pode ser nulo ou anulável, beleza? Tranquilo? De boa? Isso a gente vai ver lá em atos administrativos. Outro viés da finalidade, da impessoalidade é impedimento e suspeição. Sabe esses institutos que afastam, por exemplo, de certos processos administrativos, da confecção de atos administrativos, aquelas pessoas que não mantêm a imparcialidade, é justamente para isso que serve, para manter o quê? A impessoalidade. Outra, validade dos atos dos agentes de fato, justamente porque, às vezes, os agentes, você vai ser um agente de fato e de direito, porque vai passar no concurso público e vai exercer atividade de técnico e analista. Mas tem alguns agentes que são de fato, ou seja, eles não tiveram uma investidura regular, mas eles estão atuando em nome da administração pública, né? Em nome da administração pública. Então, mesmo sem a sua investidura regular, essa conduta é imputada à administração justamente pelo princípio da impessoalidade. Beleza? Tranquilo? Isso cai muito em prova. Dá uma olhada aqui em vedação à promoção pessoal, né? A propaganda, né? Deve ter caráter educativo, com fins sociais, etc. Não pode constar nomes, símbolos e imagens que caracterizem a promoção pessoal. Show de bola? Show de bola. E aí, dentro de impessoalidade barra moralidade, a gente precisa saber o quê? Súmula vinculante 13. Súmula vinculante 13 traz o quê? A ideia de vedação ao nepotismo. O que é o nepotismo, minha gente? Hein? O que é o nepotismo? Nepotismo é a vedação é a nomeação de parente para, principalmente, cargos de comissão, né? A súmula vinculante 13 do STF traz justamente o comando de vedação ao nepotismo, né, da nomeação de parentes para cargos de comissão. O que a gente precisa saber? Ela tem uma redação extensa, mas o que a gente precisa saber? A nomeação de parentes para cargos em comissão, ela viola dois princípios, frontalmente, o princípio da moralidade e o princípio da impessoalidade. Qual é o grau? Vocês precisam gravar o grau. Não pode nomear parente até o terceiro grau. Tá? Terceiro grau para cargos de comissão. Não pode manter sobre a chefia, né? E nem nomear para cargos em comissão. Outra coisa, vocês já ouviram falar em cargos políticos? Cargos políticos. Fala aí um cargo político, hein? Fala aí um cargo político para mim. Eu sei que você está pensando em secretário de Estado, secretário municipal, né? Secretário municipal, etc. Esses cargos políticos, eles não são abarcados pela súmula vinculante 13. Sabia disso? Hoje, professor, não. Pode nomear parente para esse tipo de cargo político, tranquilamente. Primos pode, o Irlan perguntou assim. É assim, a gente precisa contar grau, né? Contar grau. Mas primo não é parente de terceiro grau, é parente de quarto grau, então primo pode. Não vou contar grau aqui para vocês, porque isso é maçante, mas na hora da prova, se tiver que contar grau, se vira para contar, beleza? Mas não pode nomear parente pela vedação nepotismo. E aí, essa súmula vinculante 13, inclusive, foi colocado na lei de improbidade administrativa. Foi copiado e colado. Copiado e colado justamente porque fere a moralidade e a impessoalidade. Show de bola? Show de bola, show de bola. Segue aí. Dentro da publicidade, o dever de transparência da administração pública. A administração pública, ela tem o dever de transparência. O sigilo é a exceção. O sigilo é a exceção e ela só pode se dar em algumas situações, por exemplo, para proteção à intimidade, à vida privada, né? Para a segurança da sociedade, do Estado, e outras situações que necessitam do sigilo. Mas a administração, em regra, ela tem que dar publicidade às suas condutas. E um conceito que tem caído muito nas provas da FGV é o seguinte: princípio da transparência ativa e transparência passiva. Qual é a diferença? Isso decorre do princípio da publicidade. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Isso está lá na Lei de Acesso à Informação, sabia? Nós temos, na verdade, é a LAI, né? É a LAI. A Lei de Acesso à Informação é a LAI. A LIA é a Lei de Improbidade Administrativa.
Transparência ativa significa que a administração ela divulga a informação sem precisar de requerimento, sem a necessidade de alguém solicitar. Ela, de forma ativa, já disponibiliza a informação. Por exemplo, se você entrar no site do tribunal, quiser saber, lá no site do TJAP, quiser saber quantos cargos vagos tem, já vai estar lá no site. Isso é transparência ativa ou passiva? Transparência ativa ou passiva? O que você acha? Hein? O que você acha? Transparência ativa, porque ninguém pediu e ela foi lá e colocou. A transparência passiva, a informação é fornecida mediante pedido. Alguém solicita, o cidadão solicita, e aí a administração, de forma passiva, vai lá o quê? Vai lá e disponibiliza. Quando a administração ela tem o dever de colocar uma informação e não coloca, qual é a transparência que é violada? Qual é a transparência que é violada? Quando ela tem o dever de colocar uma informação e ela não coloca, é a transparência ativa que é violada. Quando alguém pergunta para a administração pública e ela não responde essa pergunta, é a transparência passiva. O colega perguntou assim, ó, professor, na maioria das questões que eu resolvi, dizia que o nepotismo viola o princípio da moralidade. Quando a FGV fala isso, ela fala de maneira séria, a moralidade mesmo, de maneira frontal. Ela fala assim, frontalmente. Qual é o princípio de maneira frontal que é violado? É o princípio da moralidade. Sabia disso? É isso que diz a doutrina, é isso que diz a jurisprudência. Se tiver moralidade e pessoalidade, pode marcar moralidade de maneira clara. Mas viola os dois, lógico. Viola os dois, mas de maneira frontal é o princípio da moralidade. Não é moral, não é uma conduta moral, não é aparente para cargo e comissão, né? Para cargo e comissão. Mas também é uma conduta que viola a impessoalidade. Beleza? Aqui nós temos os princípios o quê? Implícitos. Inclusive, tem vários princípios implícitos. Eles são implícitos porque eles não estão escritos no texto constitucional. Não estão escritos. Mas, pela leitura do texto constitucional, a gente consegue percebê-lo. Por exemplo, razoabilidade, proporcionalidade, supremacia e indisponibilidade, supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público, autotutela, continuidade dos serviços públicos, segurança jurídica, presunção de legitimidade e finalidade. Beleza. Aqui a gente vai dar só uma lida rápida, né, em alguns, trazendo algumas ideias, e eu vou destacar principalmente esse daqui, ó, princípio da autotutela. O que é autotutela, hein? Isso a gente estuda muito em atos administrativos. Súmula 473 do STF. Né? A administração pública, ela pode o quê? Revogar os seus próprios atos ou anular os seus próprios atos. Então, quando a administração ela revê as suas condutas, ela está agindo com autotutela. Isso é um princípio que norteia a conduta administrativa. E a FGV adora isso daqui. Adora autotutela. Só que nós temos razoabilidade, proporcionalidade, dão a ideia de que a conduta administrativa tem que ter correlação com a finalidade a ser alcançada, ou seja, uma adequação entre meios e fins. A supremacia e a indisponibilidade do interesse público são a base do regime jurídico administrativo, ou seja, em algumas situações, a administração pública ela pode afastar o interesse do particular na busca do interesse público, e também a indisponibilidade do interesse público traz a ideia de que o interesse público ele é indisponível, ele não faz parte de negociação por parte do agente público. O agente público ele não dispõe do interesse público. Continuidade dos serviços públicos é a regra que os serviços eles sejam contínuos, não sofrendo interrupção, precisa de segurança jurídica, né, que veda justamente aquelas interpretações que firam o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, né, ou o direito adquirido, e veda também a interpretação retroativa. Inclusive, esse princípio ele está sendo cobrado e ele está escrito na LINDB. Pode olhar. O que é LINDB, professor? Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Está lá no Código Civil, né? Lá na parte de Direito Civil. Só que a segurança jurídica está escrita agora na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro como um princípio, né, que a administração, quando ela for praticar uma conduta administrativa, ela tem que ver as consequências dessa conduta, primando pela segurança jurídica, justamente para evitar o quê? O caos administrativo, Ainda, nós temos o princípio da motivação, em que a administração ela tem que, de forma geral, trazer o porquê das suas condutas, o porquê dela estar praticando aquelas condutas, né? E, entre outros princípios que a gente pode ver espalhados por aí. Mas, de forma geral, é isso que é
obra, beleza? E aí eu vou destacar para vocês esse daqui. Destacar esse daqui, ó. Regime jurídico administrativo. Que diabo é isso? A administração pública, ela atua baseada em regras e princípios, né? E a base desse regime jurídico administrativo são as prerrogativas da administração pública e as suas sujeições. A prerrogativa, ou seja, a vantagem que a administração pública tem frente a particulares, é baseado justamente na supremacia do interesse público. E as sujeições que nós, que fazemos parte da administração pública, estamos sujeitos, são baseadas justamente na indisponibilidade do interesse público. Por exemplo, a administração ela quer contratar pessoas, só que ela deve fazer isso de maneira impessoal. Ela faz isso como? Concurso público vai ser domingo, pô. Nossa, concurso público. Isso, querendo ou não, é uma sujeição à minha conduta como agente público. Ou seja, justamente porque eu é indisponível. Segue aí. Súmula 473 do STF. Isso cai muito em prova. O que diz a súmula 473? Diz assim, ó. A administração pode anular os seus próprios atos quando derivados de vícios que os tornem ilegais. Então, ela anula quando é o quê? Ilegal. E ela pode também revogar por motivo de conveniência e oportunidade. Cara, qualquer questão de prova que pergunte sobre isso daqui, você visualiza logo o princípio da autotutela, baseado na súmula 473, em que a administração pública ela pode rever os seus próprios atos, sem drama, sem drama. Mas a FGV adora esse princípio, adora. Olha, em que a administração pública ela pode anular os seus próprios atos quando ilegais ou pode revogar quando inconvenientes e inoportunos. Quando ela anula atos administrativos, ela faz controle de legalidade, né? Controle de legalidade, ou seja, tanto a administração pública, é aqui que vocês vão pegar, quanto o Poder Judiciário pode fazer o quê? Controle de legalidade, ou seja, saber se a conduta administrativa está de acordo com a lei. Não, não é. Só que o controle de mérito é só feito pela administração pública, de ofício ou provocada, né? De ofício ou provocada. Aqui também de ofício ou provocada. Você que vai fazer uma prova do TJ tem que saber que o Poder Judiciário, se provocado, ele faz controle de quê? De legalidade. O colega lembrou bem que a FGV ela só inverte, principalmente essas expressões aqui, ó. Ela se anula por conveniência e oportunidade ou se revoga por ilegalidade. Pelo contrário. Então, cuidado com isso daí na hora da prova. E o TJRN caiu no TJ Sergipe, vai cair agora no nosso, e depois vocês vão dizer, pô, o Sander Project. Não, porque a incidência em prova desse princípio é muito grande, muito grande. Segue aí. Dentro do princípio da motivação, a gente precisa saber da teoria dos motivos determinantes. Lembrando que o motivo é um elemento do ato administrativo. Não é? É um elemento do ato administrativo, junto com competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Só que a motivação, que é a explicação dos motivos, é a explicitação dos motivos, é quando a administração ela diz os motivos, né? É diferente do motivo em si, beleza? O que diz a teoria dos motivos determinantes? A teoria dos motivos determinantes é simples, cara. Quando a administração pública ela dá os motivos de uma conduta, ela fica o quê? Ela fica vinculada à motivação dada. E se essa motivação for o quê? Olha, se essa motivação for inexistente, falsa ou incompatível com o ato praticado, o ato é o quê? O ato é ilegal. Ilegal. Simples e básico. Então, presta atenção. Se a FGV contar uma historinha de um agente público que praticou um ato, só que ele falseou a motivação do ato, pode ter certeza que esse ato ele vai ser anulado pela teoria dos motivos determinantes. Isso se liga muito com o princípio da motivação. Motivação. Ainda, olha essa questão aqui, olha essa questão. Presta atenção, simples. Após o encerramento TJ Sergipe, a construção de uma escola municipal, há muito aguardada pela população local, a administração pública busca a realização de publicidade contra a obra finalizada. A FGV está te enrolando aqui, você sabia disso? Ela está te enrolando. 3 linhas para não dizer nada. Instada pelo prefeito da municipalidade, a Procuradoria apresenta parecer técnico afirmando que a publicidade da obra deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracteriza a promoção de autoridades e servidores públicos. Está no artigo 37 da Constituição Federal, justamente uma definição
do princípio da impessoalidade em qual viés? Em qual viés? Em qual viés? Claro que é o princípio da impessoalidade, mas em qual viés? A vedação, a promoção pessoal. Show de bola? Não dá para errar isso daqui, bicho. A galera lá de técnico judiciário do TJ Sergipe correu pro braço nessa daí. Você também tem que correr pro braço. Letra B correta, o princípio da impessoalidade, né? Olha, nesse cenário, o parecer técnico da Procuradoria Municipal tutela o princípio constitucional da. Perceberam que é uma pergunta simples. Por que eu trouxe ela? Porque a galera diz assim, porra, é muito fácil. Não é que é fácil, bicho. Esse tipo de pergunta você tem que acertar e correr para a próxima. Só que prestar atenção no tamanho do comando, o tamanho do comando. Então, na FGV, o que pega é o comando. É uma questão simples, mas olha o tamanho do comando. Né? Para perguntar um negócio direto, poderia ser mais direto, mas não. Você vai ter 80 questões, precisa estar atento a isso daí. Pô. Esse tipo de questão, você precisa o quê? Acertar e partir para a próxima. Olha isso daqui, ó. Sempre as questões de princípio são assim, ó. A administração pública editou ato administrativo XYZ, observando todas as formalidades exigidas em lei. Alguns meses após os fatos, o ente estatal, por intermédio de João, agente público competente, revoga o ato administrativo, ao argumento de que este se tornou inconveniente e inoportuno para a finalidade pública. Nesse cenário, a atuação da administração pública se baseou no princípio da... Qual princípio? Hein? Princípio da autotutela, letra C. Muito cuidado. Tem uma questão do TJRN que pede o princípio da autotutela, também falando de tipos de atos administrativos que são anulados e revogados. E a questão é muito boa. Não trouxe aqui porque demandaria uma explicação maior. Como a gente está fazendo revisão, se embora logo na veia e não tem que errar esse tipo de questão e partir para a próxima, beleza? Mas façam essa prova do TJRN, tem uma questão lá, cara, alto nível de princípio da autotutela. Né? Por exemplo, o Poder Judiciário ele pode adentrar no mérito do controle de conveniência e oportunidade que a administração pública valora para revogar um ato administrativo? Não, não faz isso. O Poder Judiciário ele pode avaliar a legalidade do ato se ele for provocado. O colega perguntou assim, professor, o Poder Judiciário pode revogar atos? Presta atenção. O Poder Judiciário ele tem duas funções típicas. Duas funções. Ele tem uma função típica, que é julgar. Ele tem uma função atípica, que é administrar. Ou seja, ele atua como administração pública. Se a prova disser assim, o Poder Judiciário revoga atos administrativos, assim, pode marcar errado, né? Porque, na sua função típica de julgar, o Poder Judiciário não tem a possibilidade de adentrar no mérito administrativo do ato praticado pela administração pública. Agora, se o Poder Judiciário, na sua função atípica, praticou um ato administrativo, ele tem ou não tem o poder de revogar os seus próprios atos no princípio da autotutela? Beleza? Tranquilo? Então, o que o Poder Judiciário pode fazer? Ele pode anular um ato administrativo, tá bem aqui, ó. Ele pode anular um ato administrativo no controle de legalidade, caso ele seja o quê? Caso ele seja provocado. Princípio da inércia de jurisdição. O Poder Judiciário só atua quando provocado, beleza? Então, ele pode anular atos administrativos? Pode, se for provocado. Ele pode revogar atos administrativos da administração pública? Não, porque ele não adentra no controle de mérito, beleza? Tranquilo? Tudo depende de como é perguntado, pô. Tudo depende de como é perguntado. Segue aí. Fechamos. Então, bora lá para noções de organização administrativa. Cara, esse assunto ele é imenso. Olha o tanto que tem. Administração direta e indireta, centralizada, descentralizada, desconcentração, órgãos públicos, conceito, natureza e classificação. Aqui a gente não precisa inventar a roda, não, cara. A gente vai nos temas mais cobrados e nos conceitos mais cobrados. E esse assunto, ele pode ter certeza que vai ter uma questão na prova. Pode ter certeza que vai ter uma questão na prova. Primeira coisa, centralização e descentralização cai muito em prova. O que é a centralização? Centralização é quando o ente federativo ele presta o serviço público através dos seus órgãos e seus agentes. Então, quando a União, os estados, o DF e os municípios prestam o serviço público diretamente através dos seus órgãos e seus agentes, esse serviço ele é o quê? Centralizado. Aí eu pergunto para vocês, o serviço prestado pelo Tribunal de Justiça é centralizado? É, porque o Tribunal de Justiça ele é um órgão do Estado do Amapá, beleza? Quando é que o serviço é descentralizado? É quando a administração direta pega um serviço que é dela e transfere para uma outra entidade. Para uma outra entidade.
para um terceiro com personalidade jurídica própria. Pode ser uma entidade da administração indireta ou pode ser o quê? Um particular, beleza? Então, o serviço descentralizado ele não é prestado pela administração direta, ele é prestado por um terceiro, por uma outra pessoa, que pode ser um particular ou uma entidade da administração indireta. Simples e básico, beleza? Tranquilo? Tranquilo. E aí nós temos o conceito de centralização, ocorre mediante atuação da respectiva administração direta, e aí, já adiantando para vocês, o Tribunal de Justiça, órgãos do Poder Judiciário, órgãos do Poder Legislativo, né, o Poder Executivo dos estados, né, todos são administração direta, porque eles prestam o serviço através de seus órgãos e seus agentes, serviço centralizado, beleza? Executa as tarefas diretamente pelas pessoas políticas. Quem são as pessoas políticas? União, estados, DF e município. Segue aí. Dentro de descentralização, é muito comum a gente ter esse macete aqui, ó. Sabia que descentralizar é criar o quê? Entidade. Não é assim que a gente aprende? Descentralizar é criar entidade. E desconcentrar é criar órgão. Não é assim que a gente aprende? Não é esse o macete? Só que uma pergunta mais aprofundada, às vezes, pode pegar você. Qual a ideia de descentralizar? Descentralizar é transferir para outra pessoa. Só que essa pessoa pode ser um território, pode ser uma entidade da administração indireta ou pode ser um particular. E aí nós temos os tipos, as formas de descentralização. Claro que a descentralização territorial geográfica você já decorou, pô. É a criação de território. Então, quando a União cria um território, ela transfere a execução de um serviço para uma outra pessoa, que é uma autarquia territorial. Beleza? Tranquilo? Isso cai em prova? Isso não. O que cai em prova é essas duas aqui, pô. Cai em prova é isso daqui, ó. Descentralização por outorga, técnica, serviços ou funcional e delegação ou colaboração. Lembrando que outorga, serviços, técnico ou funcional é sinônimo, pô. Então, não vamos errar na prova se cair, por exemplo, em duas alternativas, por exemplo, na alternativa A tem outorga e na alternativa, sei lá, E tem funcional, é a mesma coisa, pô. Então, não vai marcar, pô. Não vai marcar. Só que é simples de decorar. Delegação e colaboração também é a mesma coisa. A delegação acontece quando a administração direta, principalmente, por exemplo, o Estado, ele transfere para um particular a execução de um serviço. Beleza? Tranquilo? E quando acontece a descentralização por outorga, serviços técnicos ou funcional, é quando a administração direta cria uma entidade da administração indireta, que pode ser uma autarquia, uma fundação pública, uma empresa pública e uma sociedade de economia mista. Então, é muito comum a FGV falar que o município alfa, o município beta, criou uma entidade da administração indireta. Que tipo de descentralização é essa? Por outorga, técnica, serviços ou funcional. O município beta transferiu, por meio de contrato, a execução do serviço de limpeza urbana para um particular. Que tipo de descentralização é essa? Por delegação, colaboração. Simples e básico e rápido, bicho. Simples e básico e rápido. Sem drama. E aí, ó. O que você vai decorar na diferença desses dois tipos de descentralização é o quê? Principalmente isso daqui, ó. Na descentralização por outorga, quando se cria uma entidade da administração indireta, o que se transfere para ela? Tanto a titularidade quanto a execução, beleza? Se transfere a titularidade quanto a execução, isso se dá por meio de lei, porra, né? Por meio de lei. Já para um particular, quando a administração pública transfere para um concessionário, um delegatário de serviço público, ela só transfere o quê? A execução do serviço. A FGV vai dizer delegação por outorga se transfere o quê? Só a execução? Está errado. Na delegação, na descentralização por delegação, se transfere a titularidade e execução, está errado. Beleza? Tranquilo? E aí você dá uma lida depois nesse quadrozinho, como é que se faz esse tipo de descentralização. Uma é por lei, por exemplo, outorga é por lei, somente por lei pode ser criar a autarquia ou autorizar a criação de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, né? E, no caso de delegatário de serviço público, por meio de contrato ou ato unilateral. Então, é por isso que só se transfere. Outra coisa, aqui, ó, tem prazo, porra. Contrato tem prazo. Eu não tenho. Agora, quando a administração indireta recebe o serviço de maneira descentralizada, tem ou não tem prazo? Não, porra, enquanto a lei estiver vigente, não tem prazo. Está transferida a titularidade enquanto a lei estiver vigente. Agora, um contrato ou um ato tem prazo, né? E o ato, inclusive, ele é precário, pode ser revisto a qualquer momento pela administração pública.
Show de bola? Show de bola. Segue aí, ó. O que é a tutela administrativa? Isso cai demais, bicho, cai demais. Ah, eu vou perguntar para vocês. Tem subordinação entre a administração direta e uma entidade da administração indireta ou um particular? Hein? Tem subordinação e hierarquia? Sim ou não? Não, pô, não tem subordinação e hierarquia. Ou seja, em nenhuma forma de descentralização que a gente está vendo aqui tem hierarquia. Qual é a relação dessas duas pessoas diferentes? Qual é a relação? É uma relação de tutela administrativa. É uma relação de vinculação. É uma relação sem subordinação e hierarquia. Então, qualquer questão de prova também que falhe. Uma entidade da administração indireta é subordinada. A administração direta está errada. O delegatário de serviço público é subordinado à administração direta. Está errado, pô, porque a relação deles é de vinculação. Vinculação é diferente de subordinação. A vinculação dá a ideia de tutela administrativa, também chamada de supervisão ministerial ou controle finalístico, controle das finalidades, né? Então, a relação é outra, é sem subordinação e hierarquia, beleza? E aí, o princípio da tutela ou controle é o controle, principalmente da administração direta, sobre a indireta. Então, qualquer questão de prova que fale em subordinação e hierarquia, está o quê? Está errado. A gente vai ver que a subordinação e hierarquia, ela está dentro da desconcentração, né? É a desconcentração que traz a ideia de subordinação e hierarquia, porque desconcentrar é uma criação interna, uma divisão interna, criação de órgãos públicos, beleza? Tranquilo? Segue aí, ó. Tanto que eu trago aqui para vocês os conceitos de concentração, desconcentração, descentralização e centralização. Para errar isso daqui em prova é rapidinho, bicho. E a FGV sabe disso daí, que as palavras são muito parecidas. A gente já aprendeu o conceito de descentralização, né? Descentralizar é quando a administração direta transfere para outra pessoa a execução de serviço. Como é que você vai decorar? Descentralizar é o quê? Criar entidade. Então, quando se cria uma entidade, é descentralizar. Lógico que esse é um tipo de descentralização, a por outorga, né? Mas temos também a descentralização por delegação. Mas isso resolve uma prova? Resolve, pô. Olha aí, descentralizar, olha aqui, ente, é criar entidade. E desconcentrar, professor? Desconcentrar é o quê? É a criação de órgão, ocorre exclusivamente dentro de uma mesma pessoa jurídica, constituindo uma técnica administrativa utilizada para distribuir internamente as competências. É a criação de órgãos públicos. Então, a questão de prova vai dizer, olha, o município Alfa, ele criou, né, duas secretarias. Quando ele cria duas secretarias, ele descentraliza ou desconcentra? Ele desconcentra, porque ele criou internamente, dentro de uma mesma pessoa jurídica, o quê? Órgãos públicos. Eu já falo para vocês, o conceito de descentralização e desconcentração não são excludentes. Por quê, professor? Por que não são excludentes? Por exemplo, quando a administração direta cria uma entidade, uma autarquia, ela descentraliza, né? Mas quando essa autarquia cria órgãos públicos internos, ela não desconcentra. Então, nós temos aí o quê? Uma descentralização desconcentrada. Então, cuidado que a FGV, ela traz esses conceitos e as pessoas se embaralham. Então, é uma descentralização desconcentrada. Agora, quando o Estado do Amapá cria secretarias, nós temos uma centralização o quê? Desconcentrada. Uma centralização desconcentrada. Não entendi, professor. Porque o que é a centralização? É quando a administração direta presta o serviço diretamente para pessoas através dos seus próprios órgãos. Beleza. Então, é uma centralização o quê? Desconcentrada, porque é criação de órgãos. O TEJAP, inclusive, é um serviço centralizado, porque ele é prestado diretamente pelo Estado do Amapá, através de um órgão chamado Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, e como o TEJAP ele é uma divisão interna do Estado do Amapá, o TEJAP também ele é o quê? Ele é fruto da desconcentração. Então, o Tribunal de Justiça ele é uma centralização, um serviço centralizado, desconcentrado. É ou não é? Show de bola, professor. Entendi. Entendeu? Entendeu mesmo? Posso contar para vocês? Posso contar com vocês para acertar essa questão? Mas, no fim das contas, a galera decora assim, ó, desconcentrar é criar órgão. Descentralizar é criar entidade. Beleza. E a concentração é a extinção de órgão. Sabe aquela historinha de que tinha duas secretarias, duas delegacias, e aí o município Alfa resolveu juntar só numa,
E aí nós temos a concentração. Concentração. Para aprofundar mais um pouquinho aqui na prova, pergunto, quantas pessoas estão envolvidas na desconcentração? Quantas pessoas estão envolvidas na desconcentração? Que diabo o professor está perguntando? O que é pessoa? Quando você escutar essa expressão pessoa numa prova de administrativo, você marca personalidade jurídica o quê? Própria. Quantas pessoas estão envolvidas na desconcentração? Nós temos uma pessoa, que a pessoa jurídica pode ser, olha, presta atenção, pode ser o Estado do Amapá, pode ser a União, pode ser o município A, o município B, pode ser uma autarquia, que afinal é uma pessoa. Tem ou não tem uma autarquia, personalidade jurídica própria? Tem. Quantas pessoas estão envolvidas? Já que a desconcentração é uma divisão interna de competências, olha aqui os órgãos públicos. Nós temos quantas pessoas? Somente uma pessoa. Uma pessoa. Essa é a diferença para a descentralização, sabia? Esse caso aqui é de desconcentração, porque nós temos uma pessoa. É uma divisão dentro da própria pessoa. Já a descentralização, presta atenção, a descentralização necessariamente envolve quantas pessoas? Duas. Uma que tem o serviço e que transfere para outra pessoa. Então, olha, presta atenção, se a prova perguntar quantas pessoas são envolvidas na descentralização, você pode marcar que é mais de uma. Porque a descentralizar é transferir para outra pessoa. Desconcentrar é uma divisão interna de competência, é a criação de órgãos. E o colega lembrou aí, ó. O colega lembrou. Lembrou como órgão, como é uma divisão interna, não possui personalidade jurídica própria. Essa é a definição de órgão. Órgão é uma divisão interna de competência que nasce da desconcentração e que não tem personalidade jurídica própria. Quem é que tem personalidade jurídica própria? É a pessoa, é a entidade. Vou citar como exemplo o Estado do Amapá. O Estado do Amapá é o ente federativo da administração direta, né? Então, ele é a pessoa que tem personalidade jurídica própria. Como ele tem personalidade jurídica própria, as suas divisões internas são o quê? São órgãos. Olha aqui o TEJAP. O TEJAP, como uma divisão interna do Estado do Amapá, é um órgão, fruto da desconcentração. Quem é que tem personalidade jurídica própria? É o ente federativo Estado do Amapá. O Tribunal de Justiça, como uma divisão interna, não tem personalidade jurídica própria. Então, quando eu falar em desconcentração, eu sempre falo na divisão interna de uma pessoa. Na descentralização, necessariamente, eu necessito de duas pessoas. Uma que tem um serviço e a outra que transfere. Geralmente, é a administração direta para a administração indireta. São duas pessoas diferentes, com personalidades jurídicas que diferentes. Show de bola, show de bola. Aqui é o mais aprofundado sobre esse ponto que vocês poderiam ver. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui. Tem, não, bora lá. E aqui tá, ó, resumindo, desconcentrar é a criação de órgãos, mesma pessoa, olha aqui, ó, mesma pessoa, mantendo-se a hierarquia, e é uma técnica administrativa, mantendo a hierarquia. Como a hierarquia, professor? Oxe, imagina que o Poder Executivo. O Poder Executivo, ele tem a governadoria, ele se divide em secretaria, que se divide em outros órgãos, né? Ou seja, vocês estão vendo aqui uma linha de subordinação e hierarquia. Geralmente, o órgão superior, ele comanda o órgão inferior, e o órgão inferior é subordinado ao órgão superior. Por isso que se mantém a hierarquia. Já na descentralização, que geralmente é a criação de entidades, olha, nós temos pessoas jurídicas o quê? Distintas, e aí nós não temos hierarquia. Por quê? Porque nós temos vinculação. Vinculação. As pessoas jurídicas envolvidas na descentralização, elas são o quê? Vinculadas e não subordinadas. E aí, ó, dá origem às entidades administrativas e delegatárias. Nós vimos outorga, colaboração e territorial. Para fechar esse tema, a descentralização, ela é fruto do princípio da especialização. O que isso significa? O ente federativo, ele presta serviço genérico, ou seja, ele presta muitos serviços, de maneira genérica. Educação, saúde, cultura, lazer, esporte, segurança pública. Quando a administração pública descentraliza, ou seja, transfere o serviço para uma outra entidade, o que ela está fazendo? Ela está especializando o serviço. Então, quando ela cria uma autarquia, tipo o IBAMA
O IBAMA é uma autarquia da União. O que a União está fazendo? Pegando um serviço que é seu e transferindo para uma outra pessoa. E essa pessoa nasce fruto do princípio da especialidade. O IBAMA ele só vai cuidar de um tema, só daquele tema para que ele foi criado, assim como as outras entidades administrativas e assim como os particulares que recebem o quê? Que recebem a delegação de serviço público. Então, se a prova dizer assim, a descentralização, ela decorre do princípio da especialidade, correto, correto, correto. Segue aí. E o que é um órgão público, professor? Já que o TEJAP é um órgão público é só um centro de competência sem personalidade jurídica. Qualquer questão de prova que fale que órgão público tem personalidade jurídica, você marca errado. Quem é que tem personalidade jurídica? É entidade. Hoje, professor, aquela que aparece de noite, não. Entidades são essas pessoas da administração pública, seja administração direta, administração indireta, né? Essas são entidades que possuem personalidade jurídica própria. O órgão, como ele não é uma entidade, ele não tem personalidade jurídica própria. Ele atua por meio de agentes, né, lotados em nome da entidade política ou administrativa que integra. Por isso que eu sempre falo, a desconcentração, ela acontece sempre dentro de pessoas jurídicas. Então, pode ser dentro da administração direta, quanto da administração o quê? Indireta. Hoje, professor, tem órgão público dentro da administração indireta? Com certeza tem. As entidades administrativas, elas se dividem internamente em centros de competência chamado órgãos públicos. Então, tanto a administração direta quanto indireta desconcentram. Olha o nome disso daqui, ó. Atenção, pô. Não possui personalidade jurídica própria. Já falei para vocês, o TEJAP é um órgão, não é? É ou não é? O TEJAP tem personalidade jurídica própria? Não. O que significa não ter personalidade jurídica própria? É não possuir capacidade processual. Não possuir capacidade processual. Não pode figurar no polo passivo ou ativo de uma ação judicial. Então, por exemplo, numa ação de responsabilidade civil, caso você, técnico judiciário, analista judiciário, cause dano moral a alguém, humilhou uma pessoa que foi pegar um atendimento lá no TEJAP, de quem é a responsabilidade? Como você está atuando em nome da administração pública, é da administração, né? E quem é que vai ser responsabilizado? É o ente federativo, a qual faz parte do Tribunal de Justiça, chamado Estado do Amapá, porque é ele que possui personalidade jurídica própria. O desempenho das atribuições dos órgãos é imputado à pessoa jurídica que pertencem pelo princípio da imputação volitiva. Princípio da imputação volitiva. Professor, os órgãos não têm capacidade processual, mas ele pode fazer parte de um processo? Não, em regra, não. Órgão não pode fazer parte de um processo, beleza? Isso para administrativo é regra. Marquem isso na prova. Pode fazer parte do processo? Não, porque não possui personalidade jurídica própria, não tem capacidade processual. Alguns órgãos de natureza constitucional, eles têm o quê? Personalidade judiciária. Que diabo é isso? Alguns órgãos, eles podem impetrar mandados de segurança para defender as suas atribuições constitucionais, principalmente os órgãos independentes, aqueles que são previstos lá na Constituição Federal, por exemplo, o STF, Câmara de Vereadores, a Governadoria, o Congresso Nacional, o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público. Essa galera é órgão independente, previsto diretamente no texto constitucional. Como eles têm as suas atribuições direto no texto constitucional, caso alguma delas seja violada, o STF já disse que esse órgão ele pode o quê? Impetrar um mandado de segurança para proteger as suas prerrogativas. Professor, quando ele impetra um mandado de segurança, ele não está numa ação judicial? Tá. Mas isso traz a esse tipo de órgão uma Câmara de Vereadores. Personalidade jurídica, não. O STF disse que eles têm o quê? Personalidade judiciária, que é só essa possibilidade desse tipo de órgão que impetrar um mandado de segurança. O TEJAP é um órgão de natureza constitucional? Fala aí para mim. Tribunal de Justiça do Estado do Amapá é um órgão de natureza constitucional? Sim ou não? O que vocês acham? Se cair na prova assim. Tribunal de Justiça. Vocês já ouviram falar no artigo 126 da Constituição Federal? Pode ler lá. Tribunais de Justiça, artigo 126. É um órgão de natureza constitucional. Como é um órgão de natureza constitucional e tem algumas atribuições previstas diretamente no texto constitucional, caso algum outro órgão
usurpe a competência do Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça pode impetrar um mandado de segurança para defender essa prerrogativa. Ah, e aí o Tribunal de Justiça adquiriu personalidade jurídica? Não, o que ele adquiriu foi personalidade judiciária para, nesta ação específica, figurar no rol da ação judicial, beleza? Sabia que isso é o mais aprofundado de órgão público que vocês poderiam ver? Beleza. Que vai cair também, ó. Integram a pessoa jurídica política, não tem personalidade jurídica, resultado da desconcentração, né? Como eles não têm personalidade jurídica, eles não possuem patrimônio próprio. O TEJAP, como é um órgão, não tem patrimônio próprio, pô, né? É o patrimônio do Estado da Amapá. Beleza? Os órgãos independentes autônomos têm capacidade processual para defender suas prerrogativas em mandado de segurança. É o que nós chamamos de personalidade judiciária. Mas se perguntar assim, órgão tem capacidade processual? Não, pode marcar que isso está errado. Segue aí. Dentro dessa história de órgãos públicos, essa parte aqui é chata, bicho. Temos a classificação de órgãos. E aí, essa classificação é do Eli Lopes Meirelles. Eli Lopes Meirelles, ele fez uma classificação de acordo com a posição estatal que ocupa esse órgão. O que você vai decorar? Esta ordem aqui, ó. O órgão ele pode ser independente, ele pode ser autônomo, ele pode ser superior, ou ele pode ser subalterno, de acordo com a posição na organização do Estado que ele ocupa. E aí, exemplo de prova. Órgão independente, Presidência da República, Congresso Nacional, Tribunal de Justiça, são órgãos independentes. Por quê? Porque eles são previstos diretamente no texto constitucional, com grande autonomia e não estão subordinados a ninguém. Né? Presidência da República, Tribunal de Justiça, não está subordinado a ninguém, assim como, por exemplo, a Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria Pública, né? Esses órgãos não estão subordinados. E eles são o quê? Independentes. E aí nós temos os órgãos autônomos, e aí já está numa linha abaixo, eles também têm muita autonomia, só que eles estão subordinados aos órgãos independentes, beleza? Aí nós temos os órgãos superiores, que são aqueles de comando, mas já numa linha mais abaixo, aqui, ó, como exemplo, Departamento de Polícia Federal e o DEPEN, subordinados ao Ministério da Justiça, ou a Secretaria da Receita Federal, subordinada ao Ministério da Fazenda. E aí nós temos os órgãos subalternos, que são aqueles órgãos de execução, estão no piso, né? São aqueles órgãos que não têm comando, não têm autonomia, eles só executam o que é definido acima, beleza? Tranquilo? Isso aqui é exemplo. E aí nós temos duas classificações que a gente precisa saber. Principalmente isso daqui, ó. Quanto à estrutura e quanto à atuação funcional. Quanto à estrutura, ele pode ser simples, constituído por um só centro de competência, né? Eles não têm subdivisão, não são subdivididos internamente e exercem suas atribuições de forma concentrada. Então, olha como há uma relação. Quando se fala numa estrutura concentrada, geralmente a gente está se referindo ao órgão quanto à estrutura de maneira simples. A concentrada é forma de executar o serviço, né? Que geralmente se dá através de um órgão simples. Já os órgãos compostos de vários centros de competência, como resultado da desconcentração. Então, por exemplo, quando o Estado do Amapá, ele cria, o Estado do Amapá, quando o Tribunal de Justiça ele cria diversos órgãos internos, ele está desconcentrando. E o Tribunal de Justiça ele se torna um órgão o quê? Composto. E aí, quanto à atuação funcional, ou seja, a atuação dos agentes públicos, os órgãos podem ser singulares, unipessoais, somente um agente atua e decide, por exemplo, Presidência da República, a presidência do Tribunal de Justiça, é o presidente que decide, né? O corregedor-geral é ele que decide na corregedoria. Então, quanto à atuação funcional, esses tipos de órgãos, eles são o quê? Singulares. Só que nós temos um tipo de órgão chamado o quê? Colegiados ou pluripessoais. Por exemplo, aqui nós temos como exemplo o pleno do TEJAP. O pleno do TEJAP é um órgão o quê? Colegiado, né? Vários agentes atuam e decidem após votação. Assim como aqueles órgãos fracionários de secção ou câmara única. Segue aí. E aí nós temos administração direta e indireta. Professor, o que é que o senhor pode falar sobre isso? A gente já sabe que a administração direta são os entes federativos e a administração indireta são as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Sem drama. O que é que cai em prova? Principalmente a diferença. Claro, não dá para ver direito aí, mas eu vou dar uma lida aqui, ó. A administração direta também é chamada de centralizada, a indireta de descentralizada.
E, geralmente, na administração direta, tem o quê? Uma divisão interna de competências dessas pessoas políticas, chamadas União, Estado, DF, Município, administração direta, centralizada. E aí nós temos exemplos de órgãos da administração indireta. Então, qualquer coisa que fale, por exemplo, em secretaria, ministério, órgãos do Poder Legislativo, órgãos do Poder Judiciário, Tribunal de Justiça, diabo. Tribunal de Justiça, ele é exemplo claro da administração direta do Estado da Amapá. Ele é um órgão do Poder Judiciário, pô. Então, se você errar isso, órgão não é entidade. Então, o Tribunal de Justiça não é entidade, porque a entidade vai estar bem aqui, ó. Compreende as pessoas administrativas chamadas de entidades da administração indireta. São as autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações públicas e consórcios públicos. Lembrando que consórcio é a união dos entes federativos para realizar atividades integradas e tal, aí eles criam um consórcio, né? Consórcio não está não tá no nosso edital, mas está aí para vocês, né? Esses órgãos não têm personalidade jurídica e todas as pessoas possuem personalidade jurídica. Os órgãos, a administração direta, geralmente cria esses órgãos através da desconcentração, já a administração indireta é criada através da descentralização. Show de bola? Show de bola, professor, entendi tudo. E aí, aqui, não vou ler tudo, só vou destacar para vocês sobre as entidades da administração indireta, essa definição prevista no Decreto-Lei 200 de 67, que você precisa saber para a prova, precisa saber esse Decreto-Lei 200 de 67, e você, geralmente, a FGV, ela pergunta, ela dá um conceito de uma entidade que você precisa definir qual é. O que você vai decorar sobre autarquia, empresa pública, sociedade economia mista e fundação? Se você for esquematizar no seu caderno, isso que eu vou grifar, você vai copiar. Por exemplo, falou de autarquia, falou de serviço autônomo. Cara, qualquer questão que fale de serviço autônomo está falando de uma autarquia. Né? Falou de, aqui, ó, atividade típica da administração pública, está falando de autarquia. Então, uma entidade que realiza atividade típica da administração pública, autarquia. Um serviço autônomo, autarquia. Show de bola? Fundação pública. O que você vai anotar? Fundação pública. Você vai anotar o seguinte, olha. Aqui, ó. Atividades. Não, presta atenção, presta atenção. Sem fins lucrativos, uma entidade sem fins lucrativos é um patrimônio personalizado, tá bem por aí, ó. Patrimônio personalizado, geridos pelos órgãos de direção. Então, falou em uma entidade sem fins lucrativos, um patrimônio personalizado para realizar atividade de cunho assistencial, educacional, ambiental, está falando de quê? Está falando de fundação pública. Por exemplo, a Universidade Federal do Amapá é uma fundação pública de direito público, né? Uma fundação estatal. E aí ela é um patrimônio personalizado sem fins lucrativos. E, professor, sociedade econômica mista, empresa pública, elas são parecidas, elas são chamadas de empresas estatais. Empresas estatais. Então, falou empresa estatal, falou de empresa pública ou sociedade econômica mista. O Heitor perguntou assim, tem fundação de direito privado, de direito público? É assim. Quando a FGV vai se referir a uma fundação pública, ela pode ter certeza que ela vai falar assim, fundação estatal. Beleza? Se ela falar assim, fundação privada, ela está se referindo à fundação daqueles particulares, a fundação da Xuxa Meneghel, a fundação do Roberto Marinho, a fundação do Neymar, essas são fundações privadas. A fundação estatal ou fundação pública, ela pode ser de direito público ou de direito privado. A gente vai ver isso no próximo slide, olha aqui, ó. Quando a lei cria uma entidade ou quando ela autoriza a criação, ela vai adquirir um tipo de personalidade jurídica, beleza? E a fundação, ela pode adquirir personalidade jurídica de direito público ou direito privado, dependendo se ela for criada ou autorizada a criação. A gente vai chegar lá rapidinho. O que você vai destacar de empresa pública e sociedade de economia mista? Principalmente exploração da atividade econômica. Essa galera, ela explora atividade econômica, hein? Falou em exploração da atividade econômica, falou em empresa pública e sociedade de economia mista. Claro que essas entidades também prestam serviços públicos que não sejam próprios do Estado, porque o serviço próprio do Estado é atividade típica prestado por uma autarquia. Então, você decorando essas palavras-chave, você define qual é a entidade, beleza?
que você precisa mais saber das entidades? Elas têm algumas características comuns. A primeira é que elas não são subordinadas à administração direta. Isso a gente já viu. Todas têm personalidade jurídica própria. Cada uma tem a sua personalidade jurídica própria. Todas nascem do princípio da especialização. A gente já viu isso. Só que tem uma diferença que cai muito em prova e é previsto diretamente no texto constitucional. Por exemplo, assim, ó, somente por lei específica. Está escrito isso, bicho? Hoje, professor, está escrito somente. Então, não está escrito somente. Somente por lei específica pode ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade econômica mista e fundação, cabendo a lei complementar, neste último caso da fundação, o quê? Definir as suas áreas de atuação. Lembram desse texto? Para fins de prova, o que cria a autarquia? Lei específica, ou seja, a autarquia ela só pode ser criada por lei. Já empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, a lei ela vai autorizar a instituição, né? Essa é a regra. E a gente vai ver que a fundação ela pode ser criada por lei, pode ser criada por lei. Fundação privada estão no Código Civil, é isso mesmo. Fundação privada é aquela de particular, pô. Tem nada a ver com o que a gente vai ver. O que a gente está vendo é a fundação pública. Fundação pública, aquela criada pela administração pública, que faz parte da administração pública, principalmente da administração indireta, beleza? Tranquilo. E aí, olha, quando a lei cria a entidade, ela vai ser de direito público. Quando a lei autoriza a entidade, a criação da entidade, ela vai ser de direito privado. A primeira coisa que você precisa saber é que uma lei que cria uma entidade, ela não precisa de mais nada, bicho. A entidade já está criada a partir do momento que a lei entra em vigor. Já uma lei que autoriza a instituição de uma entidade ainda não criou a entidade, ela vai precisar de outra coisa. Ela vai precisar do registro dos atos constitutivos. Beleza? Só que bora entender esse quadro aqui, ó. A gente consegue tirar algumas conclusões. Qual é a conclusão? Em autarquia, tem outra forma de criação a não ser por lei? Não. Então, a autarquia sempre vai ser de direito público. Essa é a conclusão que a gente chega. Então, qualquer questão de prova que fale que uma autarquia tem personalidade jurídica de direito privado, está certo ou está errado? Está errado. Por quê? Porque a autarquia sempre vai ter personalidade jurídica de direito público, porque sempre ela vai ser criada por lei. Vamos esquecer um pouquinho a fundação? Vamos dar uma olhada aqui em empresas públicas e sociedade de economia mista? Olha, outra conclusão que a gente chega. Sempre essas empresas estatais, sempre a criação delas se dá por meio de autorização legal. Sempre, ó, sempre. E a palavra é sempre. Então, sempre elas terão personalidade jurídica de direito que privado, privado. Não tem outra possibilidade. Somente essa maluca aqui, fundação pública, que pode ser ou criada por lei ou autorizada por lei. Quando ela é criada por lei, segue a regra da autarquia. Ela vai ser de direito público. Quando ela é autorizada por lei, ela vai ser de direito privado. Beleza? O colega perguntou, as distinções entre empresa pública e sociedade economista, poderia explicar? Pois sempre confundo, a gente vai chegar já já. Inclusive, eu acho que essa é a questão de prova. Diferença entre empresa pública e sociedade de economia mista. Nesse primeiro quadro, a gente precisa definir o quê? Cara, vai levar para a prova. Personalidade jurídica de direito público, o que é que tem? O que é que tem? Você vai anotar isso daqui. Sempre uma autarquia ela vai ter prerrogativas. Prerrogativa. Que diabo é isso, bicho? Se é de direito público, ela tem vantagem frente a particular. É diferente, por exemplo, de uma empresa pública, sociedade de economia mista e direito privado, que não tem vantagem nenhuma. Então, por exemplo, uma autarquia vai ter imunidade tributária, vai fazer parte da fazenda pública, em juízo ela vai ter prazo em dobro, os bens são públicos, se são públicos, são impenhoráveis, o seu pessoal é servidor. Poxa, professor, se é servidor, ele é regido por um estatuto, se ele é regido por um estatuto, ele adquire estabilidade. Aqui, empresa pública, o seu servidor é o quê? É seletista, ele é empregado. Se ele é empregado, ele adquire estabilidade? Não, pô. Não adquire estabilidade. Não adquire estabilidade.
É isso que você vai levar para a prova, a diferença entre direito público e direito privado. Tem algumas definições, claro que a gente precisaria aprofundar em uma aula, mas não dá. Mas, por exemplo, se falar que o agente público que trabalha numa autarquia é empregado, está errado, pô. Porque quem é empregado é quem trabalha em pessoa jurídica de direito privado, principalmente empresa pública e sociedade de economia mista. Sociedade de economia mista, por exemplo, o Banco do Brasil, uma empresa pública, a Caixa Econômica, né? Esses são empregados, porque eles ocupam um emprego público regido pela CLT, são servidores, são agentes públicos seletistas. É diferente de uma pessoa jurídica de direito público que é regido pelo regime jurídico único do seu ente federativo. Por exemplo, o colega citou a UEAP. A UEAP e Detran são autarquias do Estado do Amapá. Se são autarquias do Estado do Amapá, o agente público que trabalha lá é servidor público, regido por um Estatuto Funcional a 066, por isso ele vai adquirir estabilidade. Esses servidores da autarquia são de regime pessoal estatutário, ou seja, só mediante concurso público. Não confunde, Lucas. Não confunde. Não, o fato de fazer concurso não define o regime jurídico. Até porque, vamos imaginar a seguinte cena. Você diz, eu quero trabalhar na Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, inclusive, está com o concurso aberto, é uma empresa pública. É ou não é? Você consegue chegar na Caixa Econômica, levar o seu currículo, dizer, ei, quero trabalhar aqui. O cara vai dizer assim, ei, amanhã, passa aqui que você está contratado. É assim? Não, pô. Para ocupar cargo e emprego necessita de concurso público. Está lá na Constituição. O que define ser estatutário ou seletista? O que define ser servidor ou empregado? É o regime jurídico a qual liga essa pessoa à administração pública. O servidor ele é ligado à administração pública através de um estatuto. O empregado é através da CLT, Consolidação das Leis de Trabalho. Ou seja, o que define ser servidor ou empregado não é o concurso público, que é comum para ambos o concurso público. O que define ser servidor, ocupante de cargo ou ser empregado é o quê? É o regime jurídico a qual cada um se liga. O agente público que trabalha na Caixa é regido pela CLT, a mesma dos empregados de empresa privada. Beleza? Todos os órgãos são de direito público? Não, calma lá. O que eu falei é que os órgãos da administração direta são de direito público. Os órgãos da sociedade de economia mista são de direito público ou privado. Como eles entregam uma pessoa jurídica de direito privado, eles são de direito privado, pô, né? Tranquilo? Empregado público é seletista? É isso mesmo, beleza? Fechamos aí? E aí? Tem que saber isso daqui, ó. Olha, gente, a diferença entre agência reguladora e agência executiva. Apesar do nome, cara, são coisas diferentes. Uma agência reguladora, ela já nasce agência reguladora. Ela é uma autarquia em regime especial. Por exemplo, você já ouviu falar da Anatel, da ANAC, da Anvisa. Essas daqui são agências reguladoras. Ou seja, são autarquias em regime especial, já foram criadas como agências reguladoras, como autarquias em regime especial, e eles fazem o quê? Regulam matéria que insere em sua esfera de competência. Já nascem agências reguladoras. Ou seja, já nascem autarquias em regime especial. A agência executiva é uma qualificação. Então, falou em agência executiva, falou em qualificação. Qualificar é dar o título. Para quem? Para uma autarquia ou uma fundação. Não precisa ser de regime especial. Basta ser uma autarquia. Imagina só que a Fundação Universidade Federal do Amapá queira se qualificar como agência executiva. E aí ela vai pedir isso para o Poder Executivo, e o Poder Executivo, por meio de decreto, vai dizer o quê? Está qualificada como agência executiva. Já nasceu a agência executiva? Não, ela foi qualificada. Qualificada. Entendemos a diferença? Entendemos a diferença, minha gente? A autarquia em regime especial, a agência reguladora, ela já nasce. A lei que criou a Anatel, a ANEEL, a ANAC, a Anvisa, e todas essas agências reguladoras, quando a lei foi criar, já criou dessa forma, já disse, olha, é agência reguladora. A agência executiva, não. A autarquia e a fundação nascem e depois elas vão ser qualificadas como agência executiva, através de um contrato de gestão em que ela se compromete a melhorar a prestação de serviço
através da eficiência, redução de custo, economicidade. Isso está lá na Constituição Federal, através do contrato de gestão. Perceberam a diferença? Tranquilo até aqui? Sempre se confunde, agora dá para acertar na hora da prova. Então, qualquer questão que fale, uma autarquia, ela queria, né, melhorar a eficiência, reduzir os seus custos, ela vai ser qualificada como uma agência executiva. A agência reguladora, ela é uma autarquia em regime especial que serve para regular um setor específico, para definir normas. Segue aí, minha gente. E aí, ó, o colega ainda agora perguntou, diferença entre empresa pública e sociedade de economia mista. Beleza? A Josilene falou assim, conselhos que regulamentam de profissões. Nós temos algumas classificações de autarquias. Os conselhos profissionais, eles são autarquias em regime comum. Pois, professor, são todas autarquias? São autarquias, chamado de autarquias profissionais. Em regime comum, ele não tem nada de especial. A autarquia em regime especial, ela tem algo a mais. Os conselhos profissionais, eles são autarquias. Professor, por que eles são autarquias? Conselho profissional exerce poder de polícia. Poder de polícia de fiscalizar a profissão. Como eles fiscalizam a profissão, só pode ser feito por uma pessoa jurídica de direito público. Né? Por isso que eles são autarquias. Professor, e o regime de previdência geral e próprio? Como distinguir? Onde cada um se enquadra? Presta atenção, presta atenção. Você está adiantando um tema chamado agentes públicos. A gente está estudando ainda a organização administrativa. Você está lá nos agentes públicos, sobre o regime de previdência. E outra coisa, geralmente, né, servidor estatutário, ele é vinculado ao regime próprio de previdência, que é aquele do ente federativo específico. E empregados públicos são vinculados ao regime geral de previdência. Tranquilo? A gente vai chegar lá. Daí é agente público. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber é que empresa pública e sociedade de economia mista são parecidíssimas, são as empresas estatais, né? E elas nascem por imperativos de segurança nacional ou relevante interesse público, está escrito na Constituição. Só que nós temos uma diferença, ou diferenças que caem em prova. A primeira é forma jurídica. Isso daqui, ó. Forma jurídica. A empresa pública e a sociedade de economia mista têm uma diferença. A sociedade de economia mista só pode ter a forma jurídica de sociedade. O colega perguntou, olha aqui, ó. Sociedade anônima. Ou seja, se for uma sociedade de economia mista, a forma jurídica, aquela forma do direito empresarial que ela pode adquirir é somente sociedade anônima. Já a empresa pública, ela pode adquirir qualquer forma. Entendemos, a prova vai dizer assim, ó, olha, uma entidade da administração direta deve ser constituída necessariamente sobre a forma de sociedade anônima. E aí, se é necessariamente, é uma sociedade de economia mista. Né? Pode adquirir qualquer forma. Aí nós falamos em empresa pública. Tá bem aqui, ó. Sobre a forma jurídica. Sociedade de economia mista SA e empresa pública, qualquer forma. Inclusive, se vocês pesquisarem aí, a Petrobras, que é uma sociedade de economia mista, o nome dela é Petrobras Sociedade Anônima. Se você pesquisar aí, Banco do Brasil, Sociedade Anônima. Por quê? Porque são empresas públicas. Beleza? Agora, empresas públicas não, Sociedade de Economia Mista. As empresas públicas podem adquirir qualquer forma, unipessoal, pluripessoal, sociedade anônima, inclusive. Beleza? Tranquilo. A segunda diferença é capital. Capital é dinheiro. Quando você vai formar uma empresa, você não precisa de dinheiro, capital. O poder público também precisa de dinheiro, capital. Quando a gente vai formar uma empresa, de onde é que vem esse capital? Ou seja, de onde vem? A empresa pública, presta atenção, de vermelho. Sempre o capital é totalmente público, vai estar na prova. Totalmente. Vai estar 100% público, né? Integralmente público, integralmente público. Essas palavras são chave para você definir uma empresa pública. Ou seja, o dinheiro é todo público. E o capital da sociedade de economia mista. Olha o nome.
Sociedade de economia mista. Então, o capital ele é o quê? Misto, misturado. Ele tem público e capital privado. Ou seja, o poder público entra com parte do dinheiro e os particulares podem investir dinheiro, né? Lógico que a maioria do capital é o quê? Público. E aí a prova vai dizer sobre a sociedade de economia mista que o capital, presta atenção, palavra-chave, sociedade de economia mista, que o capital ele é o quê? Parcialmente público, ou a maioria do capital votante é o quê? Público, pô. A maioria do capital é público. A maioria do capital votante é público. O controle acionário é público. Sabia disso? Controle acionário. Controle acionário é público. Então, a sociedade de economia mista pode exercer serviços públicos e privados. A sociedade de economia mista, ela pode, tanto as duas, empresa pública e sociedade de economia mista, ela pode explorar a atividade econômica ou prestar serviços públicos. Você sabia isso? Ela pode explorar a atividade econômica ou prestar serviços públicos, tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista. Dá um exemplo para vocês. A Caixa Econômica, ela explora a atividade econômica ou presta serviço público? Caixa Econômica, Caixa Econômica. Ela explora a atividade econômica, beleza? Ela quer lucro, ela quer lucro. Caixa Econômica não presta serviço público, não. Pode ter certeza disso que ela não presta serviço público. Ela explora a atividade econômica, assim como a Petrobras e o Banco do Brasil. Caixa Econômica é banco, né? Agora, a EPSE também é uma empresa pública federal que serve para gerenciar os hospitais universitários. Correio também é uma empresa pública federal. E aí, o que ela faz? Ela explora a atividade econômica ou presta serviço público? Essas duas prestam serviço público, mas não deixam de ser empresas públicas. Entendemos? Não deixam de ser empresas públicas, porque elas já nascem empresas públicas, ou seja, foram criadas através de autorização legal e servem para prestar serviço público. O capital é 100% público. Tranquilo? Tranquilo. Começa. Terceira diferença. Terceira diferença é o foro processual. Essa parte aqui, ó. E aí vocês vão decorar, principalmente as empresas públicas federais. Empresa pública federal. Por exemplo, a EBSER é uma empresa pública federal. Caso você, por exemplo, ajuize uma ação judicial contra a EBSER, que é uma empresa pública federal, o foro processual é a Justiça Federal. Agora, se for uma empresa pública que não seja federal, ou uma sociedade de economia mista, seja federal ou estadual, não importa, vai ser o quê? Justiça estadual. Então, o Banco do Brasil, quando ele vai responder uma ação judicial, vai ser na justiça estadual, não importa se ele é uma empresa pública federal. Entendemos? É só a empresa pública federal que é na justiça federal. Pegaram as três diferenças? Tá em prova, tá em prova. Segue aí. E aqui tá aqui, ó, resumindo para você, depois deu uma lida nisso daqui. E parte, fechando a fundação, para a gente fechar com a fundação ela tem uma peculiaridade. Essa fundação, a FGV chama de estatal. Se tiver na prova assim, ó, fundação privada como alternativa, marca errado. Fundação privada é aquela lá do direito civil. A que nós estamos falando aqui é a fundação estatal, fundação pública. E a fundação pública ela pode ser de direito público ou de direito privado. Quando ela é de direito público, quando ela é criada por lei, quando ela é de direito privado, quando ela é autorizada por lei. Essa fundação de direito público, ela é chamada de fundação autárquica ou autarquia fundacional. Que diabo significa isso? Significa que ela é um tipo de autarquia. Ela é um tipo de autarquia. Entendemos? Ela é um tipo de autarquia. Né? Só que com a estruturação de uma fundação. Professor, ouvi alguma questão falando de alíquota? Alíquota? Que diabo é isso? Já não sei também. Bora lá. Vou parar aqui rapidinho. Vou só tomar uma água e já volto. Uma hora e meia falando
Então, tive que tomar uma água para a gente dar uma respirada, né? Respirou, se ajeita na cadeira, tá tudo tranquilo até aqui. 1h30 já. A gente vai levando até... Vou tentar fazer toda essa revisão de administrativo. Bora lá. Fechar de novo, que eu vou tossir agora. Vocês querem pausa? Não, bora direto, bora direto. Bora aí. Primeira, diz assim, ó. O município Alfa, essa questão de 2022, mas ela é boa para a gente dar uma treinada. O município Alfa, buscando maior eficiência, deseja transferir a titularidade e a execução de determinado serviço público à pessoa jurídica de direito público da administração indireta. Neste caso, consoante leciona a doutrina do direito administrativo em tema de forma de prestação, o município deverá realizar. E agora, pessoa jurídica de direito público. O município, que é parte da administração direta, né? É ou não é? O município é administração direta. O município é administração direta. E aí ele pretende transferir o serviço para uma pessoa jurídica de direito público, integrante da administração o quê? Indireta. E agora, o que acontece aí? Desconcentração ou descentralização? É transferência para outra pessoa, então é o quê? É descentralização. Então você risca a letra A e risca a letra A não, risca a letra C, risca a letra D. E aí você ficaria em descentralização. Aí na letra E, diz aqui, ó, descentralização por hierarquia, não há hierarquia em nenhuma forma de descentralização. Então você já marca errado, beleza? Está errado. Aí você ficaria descentralização por serviço, descentralização por... É para um particular que está sendo transferido? Não. Então não é descentralização por colaboração, pela delegação mediante contrato. Se fosse um particular, seria isso. Mas como é uma entidade da administração indireta, é descentralização por serviço, pela outorga mediante o quê? Lei, letra A. Isso aqui só para a gente treinar e ir esquentando, esquentando. São 7 questões. Bora logo, bora para outra. Essa de 2023, agente administrativo. Tranquilo, professor. E o colega lembrou, a SAMI, na 1, diz assim, ó, quando a lei transfere para essa entidade da administração indireta, transfere o quê? A titularidade. Está escrito bem aqui, ó. Transfere a titularidade e a execução. Então, não seria por colaboração, beleza? Boa lembrança, boa lembrança. Está no comando. O comando deu a dica para gente. Né? Titularidade e execução. Então, não vai ser mediante colaboração, vai ser mediante outorga, técnica, serviços ou funcional. Olha isso daqui. Com o objetivo de conduzir ações voltadas para o planejamento e desenvolvimento urbano e ambiental do município, a então Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo do município Alfa foi reestruturada, desmembrada em 2 secretarias, uma de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, e outra de Urbanismo e Mobilidade. O fenômeno Ronaldo administrativo narrado representa um processo conhecido por... Que processo é esse, bicho? Em que uma secretaria foi dividida em 2 secretarias. Lembrando que secretaria é o quê, bicho? Secretaria é órgão, não falei para vocês? Secretaria é órgão. Se tinha antes um órgão que foi dividida em 2 órgãos, nós tínhamos aqui, ó, uma secretaria, ela foi extinta, agora ela foi dividida em 2 secretarias. Então nós temos o fenômeno, gostei dessa palavra aqui, ó, fenômeno, que diabo é isso? A FGV é suas histórias, né? O fenômeno administrativo da desconcentração. Não é descentralização, porque não é transferência para outra pessoa, né? Não é privatização, porque privatização nem está no nosso tema, é outra parada. Participação popular, nem sei o que é isso. E a concessão, ela decorre da descentralização por colaboração. Beleza? Tranquilo? A colega disse assim, ó, o gabarito dessa está errado, professor. Era para ser desconcentração, mas lá conta descentralização. Aqui é letra A. Se estiver errado, a gente vai corrigir lá no gabarito, beleza? Tranquilo? Essa daqui é boa. Diz assim, Antônio, estudante de Direito, questionou seu professor de Direito Administrativo a respeito do enquadramento no âmbito da administração pública do Estado Alfa de 3 estruturas. A Secretaria de Estado da Educação, a Autarquia Beta e o quê? A divisão de desempenho da Secretaria de Estado da Educação subordinada à Diretoria de Ensino. E esta ao secretário. Eita porra. O professor Antônio respondeu corretamente que a estrutura 1, qual é a estrutura 1? É exemplo D. A estrutura 1 é exemplo D, bicho. De quê?
Aí você pensa, porra, letra A é exemplo de desconcentração? É. Beleza, mas olha aqui, ó. A letra B é exemplo de administração indireta? A Secretaria de Estado de Educação? Não, né? Secretaria do município é administração o quê? Direta. Então você risca a letra B. E aí tinha qual mais? Aí você ia na letra C. É exemplo de administração direta? É. E agora? Aí você ia na letra D. Descentralização administrativa? Não. Não é. Né? É exemplo de desconcentração. Mas nós temos, presta atenção, na letra A, desconcentração administrativa, na letra C, administração direta, e na letra E, administração centralizada. Vocês sabiam que é a mesma coisa? Hein? Uma secretaria, ela é exemplo de desconcentração, ela é exemplo de administração direta e é exemplo de administração centralizada. Afinal, não é prestado diretamente pelo município. Pronto. O que vai definir a resposta é o que vem na sequência, pô. Né? O que vem na sequência. Então, a FGV foi esperta nesse ponto. Só que, olha, presta atenção. Letra A, desconcentração administrativa, o mesmo ocorrendo em 2 e 3. O que acontece no 2? Autarquia. Autarquia é exemplo de desconcentração? Não, é exemplo de descentralização. Então, a letra A está errada. A letra A está errada, beleza? E a letra C diz, ó, administração direta, correto. Uma secretaria do município é administração direta. E o 2, administração descentralizada, correto. É sinônimo de administração indireta. Administração descentralizada, que são as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. E a 3, de desconcentração administrativa, corretíssimo. É isso mesmo. Afinal, a gente não está falando de uma divisão de desempenho da Secretaria de Educação subordinada à estrutura ao secretário. Isso é criação de órgãos públicos, é uma divisão interna desconcentrada. Então, a letra C, correta. Professor, por que a letra E está errada? O mesmo ocorrendo com 2, administração centralizada, errado. 2 é administração descentralizada. Show de bola? Dá para fazer? Dá. Tomara que venha assim. Vem assim, ó. Vem dessa forma. Essa questão ela é simples. TJRN. Olha como ela é simples. O diminuto município alfa possui o quê? 10 secretarias. Uma autarquia, uma fundação estatal, olha o nome, de direito público, e uma empresa o quê? Pública. Né? Beleza. Aí a pergunta, nesse cenário, considerando o tema organização administrativa, é correto afirmar que. Beleza, bora lá. Letra A. As secretarias e a Fundação Estatal de Direito Público fazem parte da administração pública direta. Parei bem aqui. A Fundação Estatal faz parte da administração pública direta? Não, marca errado. Então a letra A está errado porque a Fundação Pública faz parte da administração indireta. Nem lê o resto. Não lê o resto, por favor. B. As secretarias fazem parte da administração pública direta? Correto. Fruto da técnica da descentralização? Errado. Qual é a técnica que faz nascer uma secretaria? É a desconcentração. Então, nem leia o resto, por favor. C. As secretarias e a Fundação Estatal de Direito Público fazem parte da administração pública direta? Errado. Não leia o resto. Por quê? Porque a fundação faz parte da administração indireta. D. As secretarias e a Fundação Estatal de Direito Público fazem parte da administração pública direta? Errado. Porra, você tá vendo como é simples? Simples demais, bicho. O problema é o tamanho no texto, pô. Você vai ficar lendo tudo? Não, você para onde está errado. Vai igual o Jack Estripador, por parte. Chegou na parte errada, parou. Então, letra E. As secretarias fazem parte da administração pública direta, fruto da técnica da desconcentração administrativa. A autarquia, a Fundação Estatal de Direito Público e a empresa pública integram a administração indireta, fruto da técnica da descentralização. Inclusive, essa questão é uma aula sobre descentralização e desconcentração. Segue aqui. Quinta. No estado alfa, visando a otimização das atividades administrativas, procedeu-se à criação, por meio de lei específica, de uma nova entidade integrante da administração indireta com natureza jurídica de direito público. Nesse cenário, é correto afirmar que se está adiante. Primeiro, qual foi a dica que eu dei? Se é de direito público, nunca vai ser uma sociedade de economia mista, nunca vai ser uma empresa pública. Beleza? Né? E, presta atenção, o que é que foi criado? O que é que foi criado? Uma entidade. Se foi criada uma entidade, está se falando de órgão público? Jamais, porque entidade possui personalidade jurídica própria de direito público e órgão público não tem. Aí você ficaria, poxa,
pode ser, então, uma fundação pública de direito público ou uma autarquia. Beleza. Só que a fundação de direito público é fruto da desconcentração? Errado. Fruto da descentralização. Já a autarquia, que é esse ente de direito público criado diretamente por lei, por meio de lei específica, né, é fruto da descentralização administrativa, letra E, correto. O professor dava para fazer isso daí, professor, tomara que venha. Vai vir assim, bicho, não pode ter certeza. Não pense que vai ver questão de juiz, aquelas questões de juiz lá. Não, vai ver assim. Sexta, Joana, prefeita do município Alfa, após reunião com os secretários municipais, decidiu que o município necessitava de uma empresa pública para a prestação de serviço de indiscutível relevância para a população. Ao consultar a Procuradoria-Geral do município a respeito da forma de se criar uma empresa pública, mais especificamente sobre ser necessária ou não a edição de lei, foi-lhe corretamente informado. Precisa ou não precisa de lei? Hein? Uma empresa pública? Precisa. Se eu perguntar para vocês, a criação de uma entidade da administração indireta está dentro do princípio da reserva legal? Tá, porque tanto para criar ou para autorizar precisa de lei. Beleza. Só que aqui a gente está falando especificamente de uma empresa pública. E aí? Letra A, a criação é feita por meio de lei específica? Errado. Somente autarquias e fundações públicas de direito público são criadas diretamente por lei. Letra B, a instituição é autorizada por lei específica? Correto. Né? Correto. A empresa pública, a instituição dela é autorizada por lei, por meio de autorização legal. Quer dizer que ela já foi criada? Não. Ela foi autorizada a criação. A letra C, a criação é feita por escritura pública, não dependendo de lei errado, precisa de uma lei autorizando a criação. D, a criação é feita por decreto. Decreto é lei? Não, pô, decreto é ato administrativo do chefe do poder executivo. Letra E, a instituição é feita por lei, com posterior edição do decreto específico de criação. Quando a questão fala isso daqui, ó, a instituição é feita por lei, tá errado. A instituição é feita por meio de autorização de lei. Beleza? Não é feita por meio da lei, não. Letra B, correta, né? Hoje, professor, tomara que venha. Vem dessa daí. Essa daqui, da Receita Federal. Na reforma do Estado, as mudanças institucionais visavam desenvolver uma estrutura organizacional moderna, ágil, permeável, à participação popular. Uma dessas mudanças tinha o formato e um modo de contratualização específicos e tinha por objetivo a transformação de autarquias e fundações da administração direta exclusiva do Estado, dotando-as de maior autonomia, a modernização estrutural e controle de resultados. Esse processo descreve a constituição de... Qual é? O que está sendo constituído? É um consórcio? Não. Consórcio é a união dos entes federativos para a prestação de serviço público. Outra coisa, organização social e organização de sociedade civil de interesse público é OS e OCIP. Isso daqui são entidades paraestatais, nem fazem parte da administração pública. Isso daqui não tem nada a ver. Então, poderia ser uma agência reguladora ou uma agência executiva. É uma agência reguladora ou uma agência executiva? Se está falando que pode ser autarquias e fundações, vai ser o quê? Uma agência executiva, letra A. Por quê? Porque é uma qualificação dada para essa galera, para ter maior autonomia, modernização estrutural, blá, blá, blá. Aí a questão te enrolou com todo esse texto para dizer isso daí. Fechamos aqui. Aqui, corrija o gabarito lá se estiver errado. Bora falar de ato administrativo? Estão cansados? Querem intervalo? 5 minutos, hein? 5 minutinhos. Ou vocês querem continuar? Bora continuar, então, né? 5 minutos para ir ao banheiro. Então, pronto. Vou parar de gravar aqui. Vou dar 5 minutos para vocês. Saio.